Vamos lá. O Cruzeiro 2x1 hoje, né, Valuzeiro? E, aliás, o encontro do ex-treinador do Fluminense, ninguém conhece melhor o Fluminense do que ele, contra um desesperado Fluminense do Mano Menezes, que é um técnico que você não tem grande admiração. O empate não serve para ninguém nessa noite. O Fluminense é afundado no Z4, olhando para o Vitória, que inclusive vai vir aqui em Belo Horizonte no final de semana enfrentar o Atlético, e também não serve para o Cruzeiro. O Cruzeiro faz um péssimo retorno, são apenas 2 vitórias, né, nesse retorno contra Botafogo. O Cruzeirense já não aguenta mais ouvir falar de uma vitória fora de casa, foi contra o Botafogo, porque eles passaram mais de 60 dias, né? Foi lá no dia 27 de julho. Então, o Cruzeiro é muito simples. Jogadores, comissão técnica, departamento de futebol, basta que eles olhem a tabela, os adversários, né? O Bahia vai receber um Flamengo em casa, um Flamengo renovado, a gente pôde ver ontem contra o Corinthians na Copa do Brasil, mas o Cruzeiro, ele ainda tem condições de trilhar o seu próprio caminho através dos seus jogos, né? Mas para isso, passa por uma vitória, para mim, contra o Fluminense, aí em termos do campeonato, que é dito dentro da Toca da Raposa que o Cruzeiro precisa de disputar, que é de continuar vivo numa luta entre os 6 primeiros do Campeonato Brasileiro. Uma cena de novela. Uma paixão inesperada. Ah, meu Deus do céu. Ela e o namorado dela, eu e minha namorada. Assim estaremos hoje à noite. Diniz com o Cruzeiro, o Mano com o Fluminense. Cara, o HG, a grande realidade é que o Fluminense trata o jogo de hoje como uma decisão. Tanto que o presidente deu a coletiva anteontem. Então, pro Fluminense é uma decisão. O que eu quero dizer com isso? Se o Cruzeiro não tiver com tesão, não vai ganhar o jogo. Os caras têm que estar querendo muito, porque lá eles vão estar. Então, o Cruzeiro tem que estar querendo muito no jogo de hoje. Tem que estar querendo muito no jogo de hoje, mais do que tem querido um time que tem 11 pontos nos últimos 30 disputados do campeonato, é isso? Isso. Então tem que querer um pouquinho mais o Cruzeiro. Se querer metade, se querer 80%, lá eles estão querendo 100. Sabe uma coisa, Pre? 2. Valu, ele não vai falar. Mas como ele acha o Mano covarde, ele tá tranquilão. Hoje é 2x0. Não, hoje é vitória, o Mano é horroroso. Hoje é 2. O Valu tá tranquilão. Valu? Estão falando por mim, né? Não, mas você que deixa. fala que o cara é covarde. Depois não o cara sou eu. diz que eu comento as coisas precisando de aprovação dele. Ele vai comentar. Como o Valu. A primeira coisa Não, que eu ele falei fala que no o comentário seu dele, pensamento. o Valu, e tá falando Eu do tô meu falando do pensamento. seu pensamento. Então tirem as suas Deixa eu te fazer uma conclusões. pergunta. Você acha que ele é Tirem as suas covarde? Deixa eu te conclusões. fazer uma pergunta agora, mas conclusões. esse tipo de pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta para ir lá no meio, lá no cerne da sua pleura mesmo, assim, um negócio bem lá no íntimo. É como se a pleura fosse algo íntimo. Pleura é camada que reveste o pulmão. Reveste o pulmão. Então é o seguinte, é um prazer diferente. Se o Cruzeiro ganhar do Fluminense hoje, vai ser um prazer diferente. Você vai sentir mais... Fábio, é mais mano. gostosinho? Não, pra mim não. Pra mim não. Mas Pra o mim Valu tá tranquilo. a questão é a importância do campeonato. Repito, né? O Cruzeiro tá entre os piores visitantes na competição. E nesse instante ele tem campanha pior no segundo turno do que todos os concorrentes, incluindo o Internacional ali. Então é do campeonato que o Cruzeiro precisa de fazer. Agora, sabor especial, com sinceridade, não. Mas você tá tranquilo? Pela primeira vez, ô Thiago Fernandes, pela primeira vez o Valu não me convenceu numa resposta. Sabe por quê? Por quê? Porque no fundo, eu acho que ele está mentindo. Eu também acho. Porque eu acho que esse jogo hoje, uma vitória hoje é um gostinho, mas assim, Mas doce. ele não doce, respondeu se ele como tá se fosse um tranquilo, pudim HG. feito pela Lúcia Gore. Me dá